Olá, pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, a nossa primeira live do ano de 2021. Espero que todos tenham passado um final de ano muito bom, né? Que tenham passado em harmonia com a sua família, todos protegidos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você pai, para você mãe, que tem crianças, né, pequenas de 0 a 5 anos e crianças que estão dentro do espectro autista, né? Que são os brinquedos sensoriais. O foco aqui a gente vai estar abordando um pouquinho sobre o autismo, porém essa live ela abrange também para outras crianças, né? Não só quem está dentro do espectro. E a nossa convidada já está presente aqui na nossa live, né? Eu coloquei aqui uma música de fundo já para a gente começar com o pé direito, com chave de ouro, né? Tati, seja bem-vinda, Roberta, seja bem-vinda. Eu já vou aceitar o seu convite. Hoje, pessoal, nós vamos estar apresentando para vocês, né, alguns trabalhos que a Tati desenvolve em relação aos brinquedos sensoriais. E antes de chamar a minha convidada, que é mega especial, eu vou estar falando para vocês, principalmente para você pai, para você mãe, né, que tem criança de 0 a 5 anos, que há um transtorno que a gente chama de transtorno de processamento sensorial, né, que muitas crianças com autismo, como é o caso do meu filho, eles têm essa comorbidade, né? Então, além do autismo, ele tem outras comorbidades também. Mas vou me apresentar aqui rapidinho para vocês, né? Para você que é novo. Meu nome é Andreia, eu sou professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. E desde 2011 eu venho estudando sobre autismo e em 2015, né, eu tive meu segundo filho, Bernardo, e com 1 ano e 9 meses foi diagnosticado com autismo, né? Então, eu venho fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho que vai estar relacionado a crianças, né, dentro do espectro. Oi, Rose, seja bem-vinda. Rose também, né, tem um filhinho dentro do espectro, ela desenvolve bastante atividades com o filho dela, justamente porque nós pais, né, eu acho que uma das dicas, né, que eu tenho que colocar aqui, é que não é somente os profissionais da saúde, os profissionais da psicologia, da psiquiatria, que vão atender essas crianças, mas os pais também precisam, né, se preparar, precisam estudar. Tatiana, seja muito bem-vinda. Né, precisa se preparar para poder atender o seu filho. E aí esse transtorno que eu estava comentando para vocês, ele pode ocorrer como uma comorbidade para uma criança dentro do espectro, mas também com crianças, né, que não estão dentro do espectro do autismo. Ayane, seja bem-vinda. Né? E aí o que acontece? Quais os prejuízos, né, que pode estar ocorrendo? Quando a gente fala, né, em sentidos, né, o tato, o paladar, o olfato, eles são importantes para o nosso corpo, por quê? Porque ele vai desenvolver, né, as informações necessárias até chegar ao nosso cérebro. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta, eu me furo, né? Então, ao me furar, o meu sentido, né, o meu tato, ele vai passar as informações para o meu cérebro, do qual ele vai dizer que eu senti uma determinada dor. E essa dor ocorreu por conta do quê? Por conta, né, do furo da caneta. Então, muitas crianças dentro do espectro, elas podem não sentir, né, com a mesma intensidade esse furar da caneta. E hoje, quando a Tati estiver apresentando sobre brinquedos sensoriais, a gente vai estar falando um pouco disso, porque eles são importantes. Já dos primeiros meses de vida da criança, o pai está trabalhando. Por isso que eu disse que essa live, né, a gente colocou como tema o autismo, porém, ela também abrange crianças de 0 a 5 anos, né? Quanto mais a gente faz estímulos para as nossas crianças com brinquedos sensoriais, atividades sensoriais, melhor será então essas informações, né, que vão contribuir com a parte cognitiva e motora dessa criança. Com o decorrer da live, eu vou falando um pouco mais para vocês sobre o transtorno sensorial, né, o processamento sensorial, e aí eu vou, junto com a Tati, dando algumas dicas para vocês de materiais que a gente pode estar trabalhando para tentar amenizar, né, um pouco esse transtorno. Eu vou chamar minha convidada aqui para não deixar ela muito tempo esperando. Muita calma que a tecnologia... Então, a Tati é minha amiga, né, de longas datas, a gente trabalhou junto, quando eu trabalhava com turismo, né, para quem não me conhece, a minha primeira graduação foi turismo. Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, André, boa noite a todos. Boa Obrigada noite. por essa live tão importante, aí um tema e a gente apresentar aí soluções, brinquedos para nossas crianças, né?
Com certeza. Né? E a Tati eu conheço desde o meu tempo de eventos, e aí a gente tem a nossa amizade até hoje, né? Aquela amizade que, assim, você fica anos sem se ver, mas sempre quando se vê, a amizade está ali presente. Então, é uma É pessoa verdade. muito querida. Né? Agora tem a Gigi também, aquela linda maravilhosa, e por conta da Gigi que ela vai desenvolvendo esses trabalhos aí sensoriais, Montessori, né? Montessoriano, que ela vai estar falando um pouquinho agora para vocês. Tati, é com você. Se apresenta para o pessoal. Bem, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou organizadora de eventos, trabalho com grandes eventos. E desde o início, né, da pandemia, os eventos não puderam acontecer, então não tive mais trabalho. Então eu tenho uma filha de 1 ano e meio hoje, e aí eu fiquei esses 11 meses, 10, 11 meses, com minha filha dentro de casa, sem saber o que fazer com, né, de atividade e tudo mais. E aí eu comecei a buscar, a interagir com ela, buscar vários tipos de brinquedos educacionais, sensoriais, enfim, para poder brincar com ela, porque ela, né, ela está começando a desenvolver, né, todos os sentidos. E aí eu resolvi, depois de muita pesquisa, me apaixonei aí por esse brinquedos sensoriais. Eu gosto de trabalhos artesanais, e eu comecei a fazer alguns brinquedos com feltro, com tecido, e aí eu criei, então, o Tati Atelier. Então, depois segue lá no Instagram, que aí eu estou fazendo vários brinquedos, e junto com a André, com as outras amigas, eu estou também desenvolvendo brinquedos para a TA e para quem também tem ansiedade, criança tem muita ansiedade, é um brinquedo para todos, né? Então, para minha filha também, então é de 1 ano e meio até 5 anos, até recém-nascida. Então, a gente vai mostrar aqui alguns brinquedos, né? Daí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que ajuda, o que não ajuda, o que pode fazer diferente, né? As idades, onde pode usar. Aí a Andrea vai complementar aqui comigo, que ela tem essa especialidade também. Muito bem, isso aí, Tati. Bem, então, assim, nós mulheres, principalmente quando a gente se torna mãe, né, a gente acaba tendo outros dons. E a Tati, ela sempre foi muito boa nessa parte manual. Eu lembro do tempo de Expo Money que ela criava as coisas. Eu falei, gente, é um jeito, eu não tenho essa criatividade, meu negócio é estudar. Né? E quando a gente fala, né, no caso do transtorno de processamento sensorial, lá na escola a gente aprendeu que são quantos sentidos? Você lembra, Tati? Você aprendeu lá nas aulinhas de ciências quantos sentidos que a gente tem? Sentidos? Vamos lá, contando. O Meu, tato, né, a audição, o paladar, que mais? O olfato, a visão, acho que foram 5, né? A gente aprendeu na escola que são 5. Só que a gente tem outros sistemas também, né, sensoriais, de sentidos. Que aí a gente tem o sistema vestibular, que ele vai trabalhar com essa parte do equilíbrio, essa parte do movimento, principalmente o movimento, né, da cabeça. A gente, eu esqueci de pegar meu copo com água. A gente vai ter a da própria percepção, né, que ela vai trabalhar com essa parte da consciência corporal, né, então a gente tem a consciência dos movimentos do nosso corpo, e a outra a gente vai ter a intercepção, que vai ser desses órgãos viscerais, eu sempre dou mais buscado, mas órgãos viscerais. Né? Então, além desses 5 sentidos, a gente tem esses outros 3, que vão contribuir também para toda essa informação chegar no nosso cérebro. E quando essas informações não ocorrem, é o que a gente chama de transtorno de processamento sensorial. E por que isso é muito impactante, né? Porque pensem em vocês, eu vou pegar aqui exemplo de criança. Muitas vezes, quando a gente vê uma criança com autismo que faz assim, né, você já sabe que é uma criança com TEA, porque ela tem muita sensibilidade. Oi, Gabi, tudo bem? A Gabi é minha aluna, gente. Estou com saudade de você, Gabi. Né, então, ela tem essa hipersensibilidade, né, que são crianças assim, que precisam de muitos estímulos para ela poder sentir determinados sentidos, e a hipossensibilidade, que é aquela que qualquer coisa já pode, né, desregular essa criança. Meu filho, por exemplo, ele é hipo. Então, quando a gente vai no metrô, né, ele sempre tem uma crise, o vestibular, isso, Rose, né, que vai mexer com essa parte do equilíbrio, a parte do movimento. E aí o que vai acontecer? Quando meu filho, então, está no metrô, ele sempre desenrola uma crise, porque ele se desregula. Porque são muitas luzes, apesar da gente não perceber o barulho do metrô, que parece uma coisa mais, né, suave, para ele não é. Em compensação, quando ele está no trem, ele não sente nada.
né? Então, a gente percebe que, às vezes, esse transtorno vai agir de uma maneira numa criança diferente de outra. Por exemplo, cortar o cabelo, cortar a unha, escovar os dentes para o meu filho é uma luta. Ele tem muita dificuldade, né? Então, quando a gente tem alguns jogos, brincadeiras desde pequeno que a gente estimula essas crianças, mesmo que ela tenha o transtorno, né, esse transtorno, ela vai o quê? Reduzir, vai amenizar algumas características dele. Por exemplo, o Bernardo, ele não gostava de ficar molhado de jeito nenhum, né? Se molhasse a roupinha dele, já tinha que trocar. Sujar a mão, jamais. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Claro que quando a gente fala desse transtorno, são as TOs, né, que são as especialistas que mais se aprofundam nessa temática, que trabalham com essas crianças, mas nós pais devemos conhecer, né? Porque, por exemplo, eu vou comprar da Tati um brinquedo, só que eu tenho que saber a importância desse brinquedo para o desenvolvimento do meu filho, por que eu estou escolhendo esse tipo de brinquedo, né? A gente às vezes vê, é bonitinho, mas bonitinho, o que isso vai contribuir, né, no desenvolvimento da minha criança? Quando a gente tem filho, a gente tem que ter um outro olhar, né? Não só porque é bonitinho, mas qual que é a função desse brinquedo? E quando a gente fala no brinquedo sensorial, né, o que eu preciso identificar? Né, eu vou até fazer essa pergunta para você, Tati, né? Você que desde que é pequenininha ainda, quando você vai escolher, né? Você que consegue produzir esses brinquedos, o que você pensa, né? Ao criar esse brinquedo para ela? O que você pensa como habilidade? Por enquanto, como ela tem 1 ano e meio, ela tá querendo tato agora, né? Tato, ela tá saindo um pouco da boca, ela não tá muito colocando mais as coisas na boca, então ela tá nessa parte sensível. Então, por exemplo, eu tenho que. Posso já falando o que eu faria? Pode, claro. Então, por exemplo, para minha filha, que já é 1 ano e meio, eu tenho os dedoches, né? Então, os dedoches, o que é legal? Ela já pega, ela já coloca no dedo, né? Ela vê o que tem aqui de diferente, o olhinho, né? Ela fica olhando, percebendo as cores. Eu vou mostrar aqui os que eu tenho. Tá vendo? As cores. Então, o formato. O formato, porque, né, um é diferente, outro do outro. Ela fica muito observando. E o legal é que, assim, agora, ela não tá pondo tanto no dedo, mas ela olha e separa. Ela vai olhando e separando por tamanho, por cor, alguma coisa assim. A historinha é mais eu com ela que fico contando, ou cantando uma musiquinha. Então, por exemplo, eu tenho esses dedoches, ó, vou mostrar todos que eu tenho. Esses aqui são de animaizinhos, né? Mas também dá para fazer vários tipos, por exemplo, de historinha. A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Lá no meu Instagram já tem uma foto do Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente pode criar Chapeuzinho Vermelho. Ela não sabe ainda a historinha do Chapeuzinho Vermelho agora, né? Então, pode ser para uma idade um pouquinho maior, quando é uma história mais contada, tipo os Três Porquinhos e tudo mais. Ó, no caso de animaizinhos, dá para brincar, porque ela tá aprendendo o que são os animais agora, né? Então, ela vai na casa da avó, tem um gato, esse aqui é o gato. Ela mesmo já olha e vê que é um cachorro, entendeu? Então, essa associação do animal, dela tocar, de ela ver como que é o formato, é muito bacana. E a gente contar uma história para ela, ou cantar usando os dedoches, é legal. E não só para a idade delas, aqui pode ser desde... Deixa eu pôr aqui no meu dedo, peraí. Pode ser desde quando nasce, para chamar a atenção da criança, né? Que quando a criança, né, tá lá nos primeiros meses, ela tá olhando, querendo ver tudo. Ela não enxerga cores ainda, obviamente, mas ela vê o movimento. Então, isso chama atenção também. Então, o dedoche é uma coisa que pode ser desde o começo até a idade um pouco maior, né, para contar historinhas. Um outro dedoche que eu fiz... Eu já encomendei o meu para o sinal, justamente para trabalhar essa parte de contação de histórias, da criatividade, da imaginação. Então, assim, você vai falando, Tati, na minha cabeça já vai vindo. Nossa, olha o tanto de habilidade que essa menina já desenvolveu. Né? Então, quando, por exemplo, só o dedoche que ela apresentou aqui, gente, tem um homem, né, que para quem é pedagogo, eu acho lindo, essas cartas eu acho show. Né, para quem estuda um pouquinho mais sobre as fases do desenvolvimento, tem um homem chamado Piaget, e ele vai apresentar as fases do desenvolvimento. Né? E justamente essa fase que a gente está é o que ele chama de sensório motor. Né? Então é quando a criança coloca as coisas na boca, ele gosta de ficar pegando, puxando o cabelo, enfim.
Justamente porque é a forma que ele tem de se comunicar com o mundo. É a forma que ele tem de compreender tudo aquilo que está próximo a ele. E quando você vai falando disso, que ela vai vendo, então, olha o tanto de habilidade que ela já está desenvolvendo, né? Além de pegar as texturas, porque ela está pegando, ela está tocando, ela está sentindo a diferença. Ela analisa as cores, ela vai analisar o formato de cada bichinho, ela já vai ter a percepção de que um é diferente do outro. E aí, por exemplo, a gente desenvolve muito com os dedoches a linguagem. Né? A linguagem é muito trabalhada, né? Uma habilidade muito trabalhada com as crianças, sejam elas pequenas ou crianças, no caso do meu filho, que tem 5 anos. Né? Então, quando eu pedi para a Tati o dedoche, qual que era a minha intenção? Justamente porque o Bernardo tem ecolalia, né? Para quem não sabe o que é ecolalia, são repetições. E aí a gente tem aquela ecolalia que é imediata, né? E aí depois vai ter aquela que vai ocorrer depois, né? Que a criança já vivenciou aquela cena e aí ele vai e fala novamente. O Bernardo tem as duas, né? Ele tinha reduzido por conta da pandemia, né? Se afastando da TO, ainda não voltou aos atendimentos com a TO. Mesmo desenvolvendo algumas atividades aqui, eu percebi que essa ecolalia está um pouco... tá voltando, né, a ser um pouco mais crítica. Mas qual a intenção de trabalhar com os dedoches? Primeiro que eu vou trabalhar a contação de histórias, né, para trabalhar essa parte da imaginação, a parte da linguagem, né, então a partir do momento que eu estou contando a história, eu lembro que foi os 3 porquinhos e teve uma outra que eu pedi, mas eu não lembro agora o outro, né, mas assim... Isso, Chapeuzinho Vermelho. Né? Então, qual é a intenção? Eu tenho o fantoche aqui da Chapeuzinho Vermelho e tenho os dedoches. Mas por que eu quis? Porque eu quero que ele toque, né? Que ele coloque, que ele tente contar a história do jeito dele. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui que ele tenha não só a percepção, né, que analisar que é uma historinha, que essa historinha tem começo, meio e fim. Ele vai usar da imaginação. E um ponto muito importante que crianças com autismo têm muita dificuldade é contar, né, situações que aconteceu com ela durante o dia, por exemplo. Né? Então, meu filho, se você perguntar, o que você fez hoje, Bernardo? A primeira coisa que ele vai falar é que ele não sabe. Né? Então, quando você trabalha contação de histórias com crianças dentro do TEA, você acaba trabalhando com ela esse começo, meio e fim. Então, você começa a estimular essa criança a conseguir, então, recordar, né, pegar essa parte das funções executivas, de planejamento, de memória de curto prazo, enfim, e fazer com que essa criança, então, ela comece a relatar situações do dia a dia dela. E não só isso, quando a gente utiliza histórias em quadrinhos, tem vários estudos, vários artigos, né, que falam da importância da contação de histórias para criança, você ensina empatia, né, se colocar no lugar do outro. Criança com autismo, teoria da mente dela, neurônios de espelho, né, essa criança ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, ela tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer, né, o que o outro vai estar fazendo. Gente, se vocês tiverem pergunta, vocês vão fazendo também, tá bom? Porque eu falo bastante. Deixa eu complementar uma coisa, inclusive eu tenho um pedido aí semana que vem, que eu achei super legal, também dá para fazer a família mesmo, em dedoche. Então, eu vou fazer a família toda, eu vou fazer o pai, a mãe, o tio, a tia, o bebê, o irmão, a irmã, eu vou fazer a avó, o avô e o bisavô e a bisavó. Então, assim, essa mãe, ela pediu, ela tem também 1 ano e meio, a filha dela, e ela pediu a família toda, né? Então, para isso, para mostrar, para ir contando história e falando, ó, papai, mamãe, você, né, o seu irmãozinho, o seu tio, sua avó, seu bisavô. Então, assim, dá para fazer, não é só historinha, né? É para também fazer a comparação, começar a entender qual é o papel dela, né, na família. Exatamente. Sim. E não só isso, né? Não só isso. A gente trabalha com a identidade, né? E como é importante a criança se reconhecer, fazer parte, né, daquela família. Porque, por exemplo, eu estou pegando aqui, gente, autismo, que são coisas que eu tenho mais familiaridade, mas a gente pode pegar isso para todos, né? Para todos os aspectos. Então, por exemplo, a gente vê muito caso assim, de crianças com racismo, né? Na minha vida, eu digo que Deus me abençoou porque eu tenho um filho negro e um filho com autismo. Então, a gente tem dentro de casa que aprender a conviver com preconceito, não
só, né, por ter uma criança com deficiência, mas também com uma criança que é negra. E a gente vê a situação, né, como que é o nosso país em relação a tudo isso, a esses dois tipos, não só esse, mas a outros tipos, né, de grupos que compõem a nossa sociedade. E quando você trabalha com a família, né, o pertencimento, a identidade, essa criança vai melhorar também no sentido da autoestima. Então, pensa, uma atividade como essa que você fez, a gente pode trabalhar várias possibilidades, né? Eu pego a família, eu vou contar para essa minha criança a história da minha família, como os pais se conheceram, porque os pais escolheram esse nome, né? Porque essa criança é importante. Então, pensa, você está trabalhando a raiz dessa criança. E eu, como sou professora, quando você pega uma criança que ela tem a sua autoestima, né, que ela sabe as suas raízes, que ela sabe por que ela está ali, quando alguém age com forma preconceituosa, quando alguém age de forma racista, essa criança, apesar da dor que ela sente, ela consegue se sobressair. Né? Muitas vezes a gente não sabe como reagir, mas quando a criança, né, tem essa base familiar, é muito mais fácil para ela poder, não digo fácil, né, mas ela conseguir superar determinados desafios que a vida dá. Então, pensa, uma única atividade que a gente pegou aqui, que são os DDoS, a gente pode ter várias possibilidades. Né? Então, quando a gente pensa numa atividade, num brinquedo sensorial, ele vai ter várias funções. Não é somente aquela função que você já bate o olho e fala, pronto, acabou, só é isso. Você pode criar novas possibilidades e desenvolver novas estratégias para desenvolver outras habilidades para essa criança. Isso, e tem que desenvolver a parte criativa da criança, a parte né, de criar as histórias, da percepção. Então, ela não é só contar a historinha, ela desenvolve outras coisas na criança também, né? Com certeza. Né? E com isso a linguagem. Né? Quantas possibilidades a gente não pode desenvolver com a linguagem. Um ponto importante também, principalmente crianças pequenas, né? A forma como a gente conta a história. Né? Quando é bebezinho, a gente começa a fazer o que? Ah, bebezinho da mamãe, ai, que guti-guti. Mas isso é tão importante para a criança, porque faz parte do desenvolvimento dela. A partir do nosso tom de voz, a gente consegue transmitir as emoções. Criança com autismo, ela tem muita dificuldade para dizer quando ela está triste, quando ela está feliz. Né? Ela tem muita dificuldade, isso gera não só por conta dos transtornos sensoriais, mas também por conta das funções executivas, enfim. São várias coisas que são prejudiciais por conta do autismo. Né? Então, quando você está fazendo uma contação de histórias, que ela está vendo lá nos DDoS ou nos fantoches, enfim, ela está vendo, ela tem a possibilidade de ver. Né? Então, não fica uma coisa abstrata, está bem ali concreto para ela. Então, é mais fácil dela conseguir entender o significado daquilo. E quando você vai colocando, e o lobo mau foi chegando, e comeu a Chapeuzinho Vermelho. Então, ele, por exemplo, o Bernardo mesmo, ele adora imitar, como ele tem ecolalia imediata, ele imita exatamente o tom da minha voz. Mas ao repetir isso várias vezes, ele consegue expressar quando ele está bravo, né, quando ele está nervoso. Então, assim, com os trabalhos com a fono, a gente conseguiu utilizar da ecolalia exatamente, Rose, né, os movimentos do corpo. Quantos movimentos do corpo a gente não consegue trabalhar? Uma das consequências também do transtorno sensorial, para quem não sabe, a criança ela pode ser hipo, e aí ela pode bater um monte de coisa. Né, justamente porque ela não sente muita intensidade dos estímulos, então ela pode perder equilíbrio muito rápido, ela pode não conseguir segurar um objeto muito sem deixar cair, né, que são aquelas crianças que a gente fala assim, está danada. Mas são justamente porque crianças que sofrem esse transtorno, às vezes o pai fala assim, é só a criança com deficiência que tem o transtorno sensorial. Não é, gente. Há várias pesquisas, né, principalmente da a OMC que vai estar falando para nós, eu acho que a OMC, não lembro agora, que vai falar entre 5 a 15 crianças, né, que não tem deficiência nenhuma, ela pode ter o transtorno de processamento sensorial. Né? Então, não é só quem tem autismo ou alguma deficiência. Às vezes, a criança, né, dita típica ou normal, como a gente fala, ela pode estar desenvolvendo esse transtorno. Uma criança tem dificuldade de cortar o cabelo, uma criança tem dificuldade de escovar os dentes. Né? Então, isso já é uma coisa que o pai e a mãe têm que atentar. Um outro ponto importante, por exemplo, a gente sabe que até os 5 anos a criança está naquele processo de desfraude, né? E aí, se limpar. Quando a criança, né, atinge os 7 anos e ela ainda não consegue fazer um movimento de limpar, né, quando faz fezes e tal, o pai já precisa
procurar um especialista para ver, porque pode ser um problema sensorial também, né? Um ponto importante, alimentação seletiva. Crianças que estão dentro desse transtorno, meu filho é muito seletivo em alimento. Pensem vocês uma criança comer banana, leite, maçã e pão. Arroz e feijão é uma vez na vida ou na morte, só. Né? Então, assim, ele é muito seletivo. Então, olha só como que esse transtorno é prejudicial para uma criança. E quando ela chega no primeiro ano, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muita dificuldade na parte motora fina. Né? Então, a coordenação motora fina, essa criança vai ter muita dificuldade para poder desenvolver. Espera só um pouquinho. Peraí. Tá, você vai falando aí, porque eu acho que a mamãe esqueceu a chave, tá? Completar. Mas vai apresentando aí pro pessoal o próximo, por favor. Existe também, ó, em vez de você só, né, ter o dedóide, quando é criança um pouquinho maior, você pode fazer com... Esse daqui é um avental, né? Então, esse aqui conta, deixa eu pôr aqui mais para trás para vocês verem, ó. Conta aqui a Maria Pé de Feijão, né? E aí, ó, você vai contando. Você põe o corpo, esse avental, e aí você vai contando para a criança. Ah, Mariazinha estava lá na casa e coloca lá. Tem os animaizinhos, né? E vai contando toda a história. E vai brincando com ela. Ela mesma pode criar a história. Então, isso aqui é legal também. A gente pode fazer várias histórias assim no avental, né? Então, põe aqui o avental. E aí você vai contando a historinha para a criança. Então, em vez de fazer isso aqui é bem bacana, né? Porque você pode também virar um teatro nesse caso, né? Tipo, fazer coisas maravilhosas, né? A criatividade vai longe. Na verdade, eu faço, né, esses brinquedos sensoriais, mas eu faço de acordo com o que a mãe está pensando, ou pode ser professora, eu já fiz coisas para professoras, o que está pensando. Então, ó, eu estou pensando em criar uma historinha de tal forma, uma historinha própria. É tudo personalizado. Então, assim, é tudo feito de acordo com o que você quer. Né? Que nem a Andréia que pediu da Branca de Neve, não, desculpa, da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou criar para ela a historinha da Chapeuzinho Vermelho dos Edoches. Então, é tudo bem personalizado. Então, você pode fazer inúmeras coisas. Pode nem existir, a gente cria, né? Exatamente. A Rose amou seus recursos. Eu acho muito lindo. E a Adriana falou uma coisa que é muito importante, né? Que as crianças, num todo, estão perdendo as habilidades motoras finas. Era do touchscreen, né? Super importante essa manipulação, com certeza, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai para o processo de alfabetização, eu não sou alfabetizadora, mas eu tenho muitas amigas, e eu estou na luta agora com o Bernardo para alfabetizá-lo. A gente vê como que essas crianças acabam tendo muita dificuldade em relação à alfabetização, porque essa parte motora dela não está desenvolvida. Eu fiz um curso de psicomotricidade fina, desculpa, e aí quando a gente trabalhava essa parte da coordenação motora fina, eu nunca na minha vida imaginei que isso é importante para o processo de aprendizagem. Né? Então, até a forma como a gente pega na caneta vai mostrar se a gente tem essa parte da coordenação motora fina desenvolvida ou não. Né? E às vezes a gente tem brincadeiras tão simples, tão cotidianas. Né? Cadê que desenvolve essa parte motora fina? Ó, só para complementar aqui para você, tá vendo? Isso mesmo. Aqui, ó, os dois lados, tá vendo? Aí com algumas imagens, aí a criança tem que ir lá procurar qual que é, ó, e colar. Isso aqui também é uma de coordenação. Então, você trabalha várias coisas aqui, né? Desculpa de falar aqui. Você trabalha várias coisas, vou por aqui que fica mais claro. Você trabalha tanto as cores, quanto a coordenação motora. Você pode fazer de barulhinho, para pegar mais a parte sensorial, sabe? Aquele gelzinho que você pode colocar também do tecido. Exatamente, que aí vai desenvolver outra parte, além das cores, além do visual, o formato, também a parte sensível, né? E aí vai colocando, vai encaixando, né? Então tem várias aqui as formas, ó. Tá vendo? Tá trabalhando cores, formas, parte do sentido. Imagina para criança, ó. Tá vendo?
né? Aí você vai colocando. Então, isso aqui também é bem bacana. E Numa aí, casa da ó, minha filha, ela ainda não consegue. Ela associa um pouco a cor próxima, então, por exemplo, aqui, ó. Aqui são cores próximas. Então, ela pega a estrelinha e põe próximo desse, desculpa, né? Próximo desse, né? Porque são cores próximas. Então, ela ainda não consegue encaixar, mas ela sabe que está próximo da cor ou que é parecido, entendeu? Então, é bem bacana esse nós aqui temos também. uma habilidade, Tati, na verdade não é uma habilidade, né? Ele é uma parte muito importante da nossa organização neural, que é o que a gente chama de funções executivas. Né? Então, assim, essas funções são primordiais para as nossas ações cotidianas, como acordar, escovar os dentes e tal. Essa atividade que você está passando aí, a gente olhando assim, fala, nossa, é super fácil. Né? Mas uma criança, por exemplo, que está dentro do espectro, é muito complexo uma atividade dessa, principalmente quando essa criança, né, ela é mais do nível 3, que é o nível que a criança vai ter mais prejuízos por conta do autismo. Porque ela precisa de um planejamento, né? Ela vai trabalhar a memória dela de trabalho, que é essa parte aí de planejar e execução, né? Então ela tem que imaginar aonde que é o círculo, né? Se ela não tiver esse conceito do que é círculo, ela não vai colocar no local certo, ela vai colocar em qualquer local, porque ela não vai ter essa percepção de compreender o que é círculo, o que é quadrado, ou se você tentar fazer pelas cores, né? Para ela tentar fazer o que a gente chama de nomeação, nomear por cores, ela às vezes ela pode não identificar. Então, veja, essa atividade a gente consegue trabalhar várias coisas com essa criança. A gente pode trabalhar a parte de nomeação por cores, por formas, por texturas, né? E aí, a partir disso, eu posso pegar, por exemplo, o quadrado, né? Ele encaixou o quadrado. E aí eu posso perguntar na própria casa. Vou pegar a Bernardo aqui, B, o que tem de quadrado? Igual esse desenho que está aqui na nossa casa. Aí ele vai olhar e falar assim, olha, mamãe, a gente tem aqui, sei lá, mesa quadrada, né? A gente vai ter a TV quadrada, não é quadrada minha, mas enfim. Né? Então, assim, nessa atividade, você pode estimular a criança para fazer outras atividades. Né? Então, ela vai trabalhar muito com essa parte do que a gente chama de memória de trabalho, essa parte do planejamento das funções executivas. E dentro do transtorno sensorial que eu falei para vocês, a gente tem 3 habilidades aí que tem muito prejuízo. Eu vou pegar a colinha aqui, porque eu esqueci todas. A idealização, né? Então, a criança tem que ter a ideia para poder fazer determinada ação. Quando a criança não tem esse repertório, né, desenvolvido, ela vai fazer sempre o quê? As mesmas brincadeiras. Né? Ela não vai buscar outras brincadeiras, porque ela não consegue imaginar como que é desenvolver essa outra brincadeira. Que aí vai para a segunda parte, que é o planejamento. Né? Então, essa atividade que você mostrou, ela pode olhar, mas não entender como fazer essa atividade. E aí ela não consegue planejar os movimentos dela para fazer o encaixe. Né? E aí é quando os pais vão estar juntos para poder fazer com que essa criança, então, entenda, né, que ela pode nomear ou por formas ou por cores. Por isso que nós pais, né, a gente tem uma grande responsabilidade, principalmente agora nesse mundo das tecnologias, né, do celular, do tablet, enfim, nós temos uma missão muito importante que é o quê? Fazer com que os nossos filhos, eles busquem esses brinquedos, que eles tenham essa curiosidade. Porque senão a gente vai ver o que nós estamos vendo agora, né? Pessoas desequilibradas, né? Qualquer coisa explode. A pessoa não consegue viver em sociedade, ela não consegue viver em trabalho em equipe, ela tem muita dificuldade para a criatividade. E a gente percebe muitas pessoas que às vezes precisam de um norte para poder se desenvolver, porque essas habilidades não foram desenvolvidas na infância. Né? Então, esse brinquedo que você mostrou, quão rico ele não é para muitas crianças, principalmente criança de 1 ano, 2 anos, né, que está aprendendo essa parte das cores, do pareamento, das sensações, né? Então ele é muito importante. E aí dentro você pode também colocar alguma coisinha assim para dar um sustinho no sentido, né? Olha, tem uma balinha, olha, tem alguma coisinha aqui para pegar como estímulo. Então é muito importante também. Muito O que legal, né? mais, Tati? Mostra aí pra gente. E Eu aqui, falo muito. jogo da memória, clássico. Esse jogo da memória aqui eu fiz de cores, tá vendo? Simplesinho, com cores. Por exemplo, no caso da minha filha, ela
não consegue, né, fazer o jogo da memória, mas ela já consegue colocar a cor por cor. Então, ela sabe que esse é junto com esse, então ela já junta as cores. Ela ainda não tem paciência nem habilidade para decorar onde está cada cor. Ela sabe que esse é igual a esse, né? E o jogo da memória, a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, também pode fazer para quem tem pouca criança que tem pouca visão. Eu fiz também uma vez, onde você também trabalha a parte sensorial. Então, você bota bolinha, então tem que ser bolinha com bolinha, áspero com áspero, né? Plastiquinho com plastiquinho. Então, a criança, não só para criança com pouca visão, ampliando também, né? Dá para brincar, dá para sentir essa parte sensorial, né? E na parte de trás a gente coloca uma identificação, que ali é a parte que tem que ficar para cima. E, enfim, a gente pode. O jogo de memória é infinito, né? A gente pode colocar frutas, animais, né? Esse simples que é cor, pode fazer associação. Então, por exemplo, a vaquinha, né? A carinha da vaquinha com leite, a maçã com a torta de maçã. Enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser trabalhadas e não fazer simplesmente um jogo na memória simples. Não, esse jogo na memória existe há anos e é muito eficaz, né, Déia? E outra, a gente está pegando aqui, né, crianças de educação infantil, a primeira infância, mas há várias pesquisas, né, que jogo da memória, labirinto, cruzadinha, eles são fundamentais, né, para a gente, é um exercício para o cérebro, e ele contribui, isso não sou eu, tá, gente, tem pesquisa, só olhar no Google Acadêmico que vocês vão achar, que eles contribuem para a redução de pessoas terem Alzheimer. Né? Idosos, se a gente estivesse falando aqui uma live de idosos, essas atividades, né, a gente poderia, dependendo, né, do grau que a pessoa esteja comprometida, ir dificultando um pouco mais, mas essas atividades como o jogo da memória, por exemplo, pareamento, né, estímulos sensoriais, a gente pode desenvolver com pessoas idosas também. É que o foco aqui da nossa live é para pessoas, né, mais pequeninas. Mas se a gente fosse trabalhar, né, com essa parte acima de 60 anos, ele tem grandes contribuições. Tanto que na neuropsicopedagogia, agora a gente tem muitos, né, profissionais trabalhando com os idosos. Porque muitos estão precisando, né, de reabilitação. Principalmente aqueles que têm problemas com Alzheimer. Né? A Rose colocou aqui que o pareamento é uma habilidade muito importante na vida escolar, com certeza, e para tudo na vida, né? Isso daí a gente vai mexer muito com o que a gente chama de neurônios de espelho, né? O que é um neurônio espelho? É quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, se eu abrir a boca e bocejar, muitas pessoas vão querer o quê? Bocejar, né? Justamente porque são os neurônios espelho, eles são reflexos, né? E ele é importante por quê? Porque ele vai contribuir para a gente viver em sociedade. Quem é o nosso primeiro círculo, né, social? É a família. Então, a criança, ela precisa estar com esses neurônios espelho bem desenvolvidos, bem estimulados, porque ele vai ver como que a mãe se comporta, como que o pai se comporta, e ele vai fazer o quê? Ele vai repetir. Então, essa é uma das grandes funções desses neurônios espelho. Ele contribui para que a gente consiga viver em sociedade, que a gente consiga, entre aspas, né, vamos colocar aqui, prever como que a gente tem que seguir essas regras. Né? Se a gente não tiver isso desenvolvido, o que acontece muito com criança, né, com autismo, que tem muitas crises, ela não consegue fazer isso. Né? Ela não consegue seguir regras, ela não aceita não. Né? Então, não para ela, ou ela se sentir, agora eu esqueci a palavra, deixa eu ver se eu recordo, frustrada. Né? Então, uma frustração para ela é o motivo dela se desregular. Porque ela não tem esses neurônios espelhos, né, assim como a teoria da mente, desenvolvidas. Eles têm muitos prejuízos. Né? Por isso que um dos grandes impactos do autismo é o quê? A interação social. Né? Então, quando você trabalha esse pareamento, você está trabalhando com isso, que é o quê? A imitação, para você desenvolver a imitação. E a imitação é importante porque é a partir dela que você vai ter a fala. A criança, para ela poder desenvolver as habilidades linguísticas, né, da fala, da comunicação, ela tem que ter todo esse processo bem estabelecido. Né? Então, o pareamento, esses estímulos de pareamento, eles são fundamentais para que essa criança consiga, então, viver em sociedade, viver em comunidade, né, e principalmente para ela poder aprender. Como que ela vai conseguir identificar a letra? Né? Como que ela vai identificar o A e vai repetir esse A?
né? Então, ela tem que ter o quê? Esse pareamento, esse estímulo desenvolvido. Né? Então, quando a gente apresenta essas atividades, eu sei que não vai dar tempo da gente mostrar todas, mas a infinidade, né, de possibilidades e de desenvolvimento para essa criança é extraordinário. Né? Por isso que eu queria fazer com a Tati a live, porque essa forma como ela apresenta o trabalho dela, eu acho primordial. Porque ela não vai simplesmente falar assim, eu quero vender. Né? Eu estou aqui porque eu quero vender o meu produto. Ela mostra porque esse produto é importante, né? Que são os brinquedos. Porque ela faz isso com a filha dela. E ela vê o resultado que isso dá com a filha dela. Né? Então, acho que isso que é importante. A gente não pode vender uma coisa que a gente não tem... A gente não, como que fala? Estudo de case, a gente não acredita, né? E se eu faço com o meu filho, é porque é bom. Eu não vou fazer com o meu filho que não seja bom. André, a gente tem tempo para mostrar mais um? Como Pode que tá mostrar. o tempo? Tá bom. A minha comadre acabou de entrar, que ela estava com dificuldade de entrar. Eu vou deixar salvo, tá bom? A live. E aí você vê depois. Obrigada, Rose. Tinha me falhado a memória que está demorando para rodar aqui o chat, mas o pessoalzinho que entrou depois, seja muito bem-vindo. Vi que a Priscila entrou, aí a Karina também entrou. Os demais sejam todos muito bem-vindos, que está travando um pouco aqui para mim o chat, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí a dona Produtos perguntou dos jogos da memória, os médicos recomendam para idosos mesmo sem sintomas de Alzheimer. Isso porque não só para quem tem Alzheimer, né? Mas o jogo da memória, como o labirinto e assim por diante, eles são exercícios para o cérebro. Né? A gente está exercitando o nosso cérebro. Uma coisa boba que eu aprendi em algum dos cursos da minha vida, eu tinha mania de colocar o relógio só desse lado. E aí, um desses cursos que eu aprendi, o especialista falou assim, olha, você coloca essa semana desse lado e essa semana você coloca desse. Porque você está fazendo o exercício para o seu cérebro. Né? Porque quando você coloca um lado só, o seu cérebro fica... Hoje as palavras estão fugindo. Ele fica viciado. Né? Então, viciado. Então, você precisa o quê? Olha o meu viciadinho aqui no celular. Veio pegar o dele. Fala oi. Oi. É bobo. Vai lá. Então, né, é importante não só para quem tem Alzheimer, mas também para quem, todos nós, né? Para a gente poder ter uma... E quando a gente chegar lá nos nossos 60 anos, a gente está 100%. Vamos lá. Um outro jogo aqui, eu queria mostrar mais dois, tá? Daqui Pode mostrar, dá tempo. A gente tem 15 minutos. Me fala, então. Esse aqui, jogo da velha também, que é clássico, né? Então, eles envolvem aqui, né, o raciocínio, né? Desenvolve aqui a competição, né? Ele desenvolve aqui, o que eu vou pôr aqui, né? Como que eu vou fazer para fazer estratégia, desenvolve a estratégia, né? E esse aqui também é para todas as idades, né, Deia? Não para tão pequenininho que não vai desenvolver, a gente pode ainda mexer com cores, enfim, mas depois, né, de uma certa idade, acho que uns 3 anos, 4 anos já dá, né? 4 anos. 4 anos, né? E aí já dá para brincar e explicar, né? Pode ser também menininho, menininha, em vez de ser tão clássico assim, né? Pode ser uma fruta, pode ser de fruta, enfim, pode criar várias coisas, porque você consegue resolver duas coisas, né? Sabe como eu uso o jogo da velha na escola? Eu faço revisão de conteúdo. Eu faço equipe, né? E aí eu coloco lá, a gente inventa o xizinho, o bolinho, enfim. E aí, para cada grupo, eu faço uma pergunta. Se ele responder, ele coloca lá o X ou a bolinha. E aí depois a gente vê quem consegue fazer velha. É muito legal. Né? E são, assim, brincadeiras que a gente considera do nosso tempo, que estão se perdendo, né? Que trabalham uma infinidade de habilidades, né? Como planejamento. Obrigada, Rose, pela sua presença. Que bom que você gostou. Um beijo. A Rose vai ter que sair. Mas ela adorou os trabalhos. E ela falou que vai fazer os pedidos dela, viu? Passa. Obrigada, Rose. Que já não é brinquedo, mas eu acho que é muito legal, que é para a rotina de casa. Né? Nessa pandemia, tem muitas crianças também sofrendo de ansiedade. E tá maiorzinho, né? Deixa eu fazer assim para ver se... Dá para ver direito, Tati. Dá para ver? Dá para ver? Agora dá. Agora dá. Tá. Eu vou então ficar segurando aqui para ficar melhor, tá? Então aqui, esse quadro aqui, a gente pode usar em casa, tá? Então
Posso fazer algum quadro para a escola? Pode, mas esse aqui especificamente é de casa, onde tem os dias da semana, né? E aqui você vai escrever, aqui tem um papelzinho, e você vai escrever a atividade. Ah, escovou os dentes, guardou os brinquedos, arrumou o seu quarto. E aí você vai fazendo a carinha, vai colocando aqui a carinha. Então, por exemplo, aqui guardou os brinquedos, né? Você guardou os brinquedos hoje, na segunda-feira? Ah, guardou direitinho, legal. Aí na terça-feira, não, guardou. Deixa eu mostrar aqui a carinha. Mais ou menos, guardou metade só. Né? Ou então não guardou. Ó, a carinha de triste que não guardou. Então aqui é legal que você vai criando rotina para a criança, responsabilidades, né? E você vai mostrando para ela a evolução da semana, se ela foi legal ou não foi. Ela fez tudo direitinho, né? Vão melhorar na próxima semana. Por que ela não está guardando os brinquedos? Vamos conversar. Está com dificuldade de guardar? Não quer guardar? Qual o motivo? Então, assim, é bom para poder começar essa educação. Aí, no final, quem quiser também, isso aqui é legal, a gente pode dar um prêmio na semana. Ah, se teve bastante carinha mais amarelinha aqui, mais feliz. Bota aqui o coraçãozinho, então você vai ganhar, você vai poder, sei lá, ir na casa da vovó, então assistir um filme. Aí você coloca, né, um prêmio para a criança, né? Ou criança que ganha... Ai, meu Deus, eu tô falando, hoje a minha memória tá ruim. Vou começar a fazer jogo da memória e da velha para melhorar. Quando a gente dá o dinheirinho lá para ela no final do mês, esqueci, ó. Mesada. Hoje eu tô ruim, gente. Hoje eu tô ruim. Depois de uma semana de planejamento no estado, a gente fica meio assim. Mesada, né? Então, por exemplo, eu dou mesada de 15 dias. Então, eu tô fazendo essa rotininha aí. Se você ficar coraçãozinho 3 semanas, então você vai ganhar essa mesada. Se não, né? Volte para o início do jogo. Cores de coração diferente também, né? Aí pode também ver isso. Uma outra coisa que antes de você ir, deixa eu falar um pouco da rotina. Aqui você colocou essa parte aí, né, frente com crianças com TEA, ela é interessante por quê? Porque você trabalha as emoções, trabalha a parte, né, da memória de trabalho da criança, as responsabilidades, o que a gente chama de acordos, né? E aí isso é muito legal porque é muito visual para ela. Mas, por exemplo, tem uma outra forma de rotina que eu já até comentei com você, que é aquela que durante o dia, né, você vai colocar. Então, segunda-feira, você acordou, né, vai tomar café, você vai para a escola, você vai fazer atividade na escola, depois você toma um lanchinho e vem para casa. Crianças, né, com autismo, como eu mencionei, elas não têm essa ideia de percepção, né? Ela não consegue prever o que vai acontecer. E aí o que ocorre? Se você muda qualquer coisa, eu já leio aqui os comentários, mas se você muda qualquer coisa, essa criança se desregula e ela gera uma crise. Quando você faz um quadro de rotinas como esse, né, ou como esse que eu estou mencionando, que você coloca as imagens, a gente utiliza muitos PECs, né, que são figuras de comunicação. Quando você coloca a imagem, você dá uma previsão para essa criança. Então, ela não vai se desregular e ela não vai ter uma crise, porque ela sabe que ela vai ter agora, né, que escovar os dentes, se arrumar para a escola. Na escola, ela vai ter que fazer a lição, e aqui ela tem o lanche, e aqui ela volta para casa, depois ela vai brincar. Então, esses packs, né, essas figurinhas, ele mostra para a criança esse passo a passo. Então, ela não se desregula. Quando o pai e a mãe faz isso, porque muitas crianças teve muita ansiedade, né, por conta da pandemia, porque quebrou a rotina dela. Qual que era a rotina, igual no caso dos meus filhos? Era acordar, ia para a avó deles, depois iam para a escolinha, e quando voltava da escolinha, eu buscava eles, né, que dava no horário de voltar. Então, a gente tinha uma rotina estabelecida. E aí, chegou uma semana, todo mundo em casa. Chegou 2, todo mundo em casa. Aí, teve um dia que o Pedro fez uma rotina para mim. Por quê? Quem é professor sabe, foi uma loucura os primeiros meses pra gente, aprender a mexer em Meet, em Teams, tudo que jogaram pra gente, e eu ficava das 7 da manhã às 11 da noite trabalhando. E aí o Pedro fez: mamãe, essa é a sua rotina. Você vai acordar, tomar café, você vai trabalhar, e aqui, mamãe, 3 horas da tarde você vai brincar comigo. Que era o horário que antes eu saía da escola. Eu até postei uma vez no Instagram porque eu fiquei chocada, foi um tapa na minha cara.
Né? Então, para ver como que a rotina é importante. E quando você tem isso tudo bonitinho ali estabelecido, não só para uma criança com TEA, mas qualquer criança, quando você dá uma rotina para essa criança, ela não vai ter a ansiedade, como a gente está vendo crianças ansiosas agora por conta da pandemia. Né? Então, esse quadro de rotinas é fantástico. Só deixa eu comentar uma coisa. Tem um outro quadro que vou fazer também semana que vem, também é uma encomenda, que eu achei super legal, exatamente isso que você falou. Em vez de ser por semana, é por dia. Então vai ter lá a data certinho e vai ter o que faz de dia. Então tem o sol e tem a lua. O que vai fazer à noite, né? No período da noite. De dia eu vou na casa da vovó. Aí a pessoa vai pôr a foto da filha com a avó, para associar que ela tem que ir na casa da avó. Então, de dia, o que ela vai fazer? Ela vai na casa da avó, ela vai fazer tal atividade, isso e isso, aquilo. São 6 atividades nesse caso. E aí não vai ser carinha feliz, vai ser check. Então, você foi na casa da avó, você fez isso, foi no médico, enfim, vai ter várias atividades por dia, de dia e de noite, para ela saber associar que o jantar, por exemplo, é à noite, que o dormir é à noite, o tomar banho vai à noite. Então, tem essa atividade por período, né? E por dia ir com a foto da criança fazendo aquilo. Porque ela, no caso, a filha dela tem acho que 2 anos e meio. Ainda não sabe ler as atividades. Então, ela vai associar a imagem dela indo para casa da avó. Então, hoje eu vou na casa da minha avó. Aqui eu tenho. A gente chama de linguagem não verbal. Né, utiliza da imagem como forma de comunicação. A Adriana colocou assim, para crianças menores, fracionado. É isso mesmo, Adriana, mas, por exemplo, aqui ela mostrou num todo, mas esse exemplo que eu dei, que a gente coloca, né, segunda, tal coisa, então a gente faz por dia. Eu não coloco o quadro da semana toda, mas eu coloco segunda-feira, vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acabou esse dia da segunda, eu tiro e aí eu vou para terça-feira. A gente não deixa toda a rotina da semana toda, por quê? Porque a criança vai ter muito estímulo. E isso também, no caso de criança com autismo, pode desregular. Né? Porque ela vai ver tanta coisa para fazer, ela fala, como assim? Eu não vou dar conta. Né? Então, assim, não só para crianças pequenas, mas para as demais também. É interessante que a gente faça o quê? Por dia. Né? Porque ela vai ter noção daquele dia. Porque senão ela vai olhar e falar assim, mas hoje é terça, então hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, por que eu não faço hoje? Né, acaba tendo esses comparativos também. Então, por isso que é importante ter esse fracionado, como você falou. A gente colocou aqui no geral, mas é isso mesmo, né? Fracionado para que a criança entenda essa rotina, né? Isso é fundamental. Esse quadro aqui também é uma encomenda para uma amiga minha que tem uma filha de 10 anos, tá? E então são rotinas fixas que ela vai colocar nesse caso, né? São rotinas fixas que ela tem que fazer durante a semana. Para começar, exatamente o que eu falei, arrumar o quarto, começar a ter responsabilidades. Mas tem outros quadros, que nem você falou, que nem eu falei, que mostra por dia, o que é feito de dia e de noite. Então dá para fazer de N formas. Dá para fazer em inglês, inclusive eu vou fazer um também em inglês. Dá para brincar com um monte de coisa essa parte de quadros, né, de rotina. Então, e essa parte de ansiedade das crianças também, né? Exatamente. E brinca. Ela mesma vai pegar aqui o bonequinho, né? E ela vai querer sempre o bonequinho feliz. Ou sempre dar o check naquela atividade. Quando você faz isso, né, na sala de aula, por exemplo, sempre tem os ajudantes do dia, né? Que ele vai colocar lá a atividade que é para ser desenvolvida e eles adoram isso, né? Eu faço muito ajudante do dia até com os mais velhos. Claro que eu faço outra estratégia, né? Porque senão eles não gostam de criança. Mas eles gostam, né, de ver o professor pedindo para ele fazer determinada coisa. Então eu pego aqueles mais, né, para virada, para me ajudar a fazer determinadas coisas. E na educação infantil a gente faz também, né? A gente vê aquele que é mais agitado, olha, hoje você vai ser meu ajudante. Então, você vai me ajudar aqui a completar a nossa planilha, enfim, né, a nossa rotininha aqui. Isso ajuda muito, né, a criança. Deixa eu ver, tinha uns comentários aqui para você, ó. Acho que é Mairi C, ela falou que você é mega talentosa. A Eliane falou que apesar da chuva, a transmissão está boa em Joinville. Que bom, é porque é Joinville, né? Se fosse São Paulo, você ia ver a situação. Brincadeira.
né? A Adriana repetiu aqui, né, que pode ser um estímulo ou frustração, e é isso mesmo, por isso que sempre quando a gente vai desenvolver determinada atividade, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como eu falei, se a criança tem certas dificuldades, né, na aprendizagem, não adianta a gente querer jogar logo uma atividade que seja mega difícil, porque ela vai se frustrar. Uma vez que isso ocorrer, ela não vai querer fazer a atividade de novo. E aí a autoestima dela, ó, vai para lá e a gente perde o aluno, né? Então essa sensibilidade a gente tem que ter também. Se a gente vê que aquele nível de brincadeira é muito além do que a criança pode fazer, a gente dá um passo atrás, né? Eu faço muito isso com o meu filho, nesse tempo de pandemia, eu que sou psicóloga, fono, sou, né, tudo, justamente porque a gente sabe que eles precisam ter essa intervenção aí 40 horas semanais sem parar, né? Então, mesmo quando eu estou trabalhando, às vezes eu estou fazendo uma atividade que vai desenvolver habilidades com ele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Tati, pode apresentar mais. A gente tem mais uns 4 minutos. E aí, Já apresentei todos que eu tinha. Na verdade, eu tenho outras ideias que estão lá no meu Instagram, no Tati Atelier. Tem também o Mister Beer, né, que também foi uma professora que fez, que pede para o ajudante colocar qual é a temperatura do dia, o clima do dia, se está chovendo, se não está. Enfim, dá para fazer uma infinidade de brinquedos, né, dá para pensar juntos, criar juntos e ter um objetivo. Qual é o objetivo? Aí a gente conseguir desenvolver juntos, né? Então, eu estou apaixonada por esse trabalho aqui, estou adorando. E dá para fazer muitas coisas. Estou aprendendo também todos os dias a cada ideia que vem, né? Quero fazer um monte de coisa. Uma coisa legal também que tem, só para finalizar, que eu não tenho nenhum para mostrar, eu estou ainda desenvolvendo no primeiro, é um livro também de várias atividades em conjunto. Então, em vez de você pegar só isso daqui, eu vou ter um livro que vai ter essa atividade virando, vai ter outra atividade motora. É o livro de estímulos, né, que a gente chama. Livro sensorial. E também dá para fazer esses livros. Eu estou fazendo já um livro, né? E depois vai estar lá na minha página, vou colocar lá. Então dá para fazer várias atividades num único formato. Então é bacana também, né? Que aí você tem várias atividades ali no mesmo bloco, né? E aí fica um livrinho. Eu já falei que quando você terminar o seu, eu já vou querer o meu, né? Então, você já sabe. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir depois. Você acha que perdeu, né? Você pode depois estar vendo. E eu vou estar colocando também lá no cantinho da aprendizagem, lá no meu YouTube. De vez em quando eu encaro aí as câmeras e gravo alguns vídeos com informações sobre o autismo. Agradeço de coração a todos. Tati, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar fazendo essa live. Eu creio que foram muitas aprendizagens aqui. E até mesmo nós, né, mães, até mães de primeira viagem, eu vi que a Karina estava aqui, a gente tem possibilidades para desenvolver com as nossas crianças. E um ponto importante que eu acho que é fundamental dessa live, que quando a gente comprar, então, um brinquedo para a nossa criança, a gente vê o que ela vai agregar na vida da nossa criança, né? Porque se for para deixar só entulho ali acumulando aqueles brinquedos, são desnecessários. A gente sempre tem que apresentar brinquedos que vão trazer para a nossa criança habilidade. Porque a gente sabe que os jogos virtuais estão aí, né? Os online, os tablets, e quando a gente tem um trabalho como esse desenvolvido pela Tati, a gente tem que compartilhar para que mais mães, né, tenham essa consciência da importância que é os estímulos já nos primeiros meses de vida. Tati, muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Eu aprendi também bastante coisa nessa live. É muito legal compartilhar esse conteúdo, né? Ver esse conteúdo que você tanto está estudando. E obrigada pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, que eu também estou desenvolvendo aí a cada dia. Pedido aqui, tá, gente? É só entrar no Tati Atelier, encomendar com ela. Qualquer coisa, pode deixar mensagem que eu mando para ela também, não tem problema, mas está lá no Tati Atelier. Compartilha para os amigos e familiares, hein? Com certeza. Obrigada. Obrigada a todos, boa noite. Enquanto o Instagram não quebra aqui, tem umas mensagens para você, ó. A Marifi falou, Tati, lindeza, muito sucesso para você. A Jana mandou coraçãozinho, falou que é um belo trabalho que você está desenvolvendo. A Adriana falou que aqui no Canadá logo terá esse material, né? A Marifi falou que não sou mãe, mas a Tati sempre agrega com seus ensinamentos e talentos. Adorei, parabéns, menino.
E a minha comadre falou que também vai fazer a encomenda dela, tá bom? Então depois eu vou anotar aqui os nomes, se o pessoal não quiser eu vou cobrar. É brincadeira. E a dona Produtos também tá mandando um beijo e parabéns. Tati, um beijo, pessoal, uma ótima noite para todos vocês e muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tati.